Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, tenho a honra aí de estar com vocês para aprofundarmos, estudarmos e praticarmos a meditação Shinsokan. E para iniciar essa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrado, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 27, oração para exteriorizar nossa luz interior. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Quem não tiver o livro, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos por meio da oração. Então vamos lá? Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai, Deus é luz, não uma luz de origem material, mas uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles aos outros. Eu sou filho de Deus e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim, a todas as pessoas e a todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus, ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-no de natureza búdica e os cristãos chamam-no de Cristo interno. Só um minutinho, gente. Aí você anota aí, Pedrão. Vai. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com a minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem. Ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece essa luz não haverá trevas. Não há doenças, não há tristeza, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que eu sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quando mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós. Linda oração que mostra o quanto que a grandiosidade do reconhecimento da vida de Deus nos traz essa sublime missão de ser luz na vida dos outros. Então passamos a entender que não somos apenas aqueles que estão para receber, mas também aqueles que estão prontos para doar a luz, o amor e a sua grande missão, a sua alma, o seu trabalho, a sua dedicação, cumprindo a sua grande missão na face da terra.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, todo mundo que está aqui no Templo da Regional DF Brasília, meu muito obrigado. A você de casa também que está assistindo online, meu muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a palestra aqui em Brasília, fora de Brasília, aqui no Brasil, fora do Brasil. É uma alegria imensa podermos estar aqui juntos, estudando e aprofundando. Hoje eu quero mandar um abraço especial às pessoas que estão assistindo essa palestra nos Estados Unidos. Estamos aqui com a visita da nossa queridíssima amiga Lu, que veio diretamente de Orlando para cá. Então um abraço especial a quem nos acompanha. E é importante estarmos sempre fazendo oração, porque independente das questões fenomênicas, o amor e a irmandade devem sempre prevalecer. Então um beijo grande a todo mundo que está nos assistindo aqui nas Américas também, Canadá, México, América Central, aqui na América do Sul, pessoal do Chile, pessoal do Equador, pessoal da Bolívia, pessoal da Argentina, meu muito, muito, muito obrigado. Vamos juntos hoje estudar um pouco mais e aprofundar nos ensinamentos da Seichonoye. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso. Eu sempre comento com vocês que tentamos sempre trazer e abordar tanto as questões fenomênicas, né, quanto as questões de elevação, as questões condizentes ou as questões relevantes da imagem verdadeira, para que possamos sempre entender como é toda a questão da manifestação e a importância de nós entendermos e compreendermos e manifestarmos a nossa essência espiritual. Então hoje nós vamos falar, deixa eu trazer aqui o quadro. Tá bom aqui, Pedrão? Bom, beleza, valeu. Hoje nós vamos falar do seu eu espiritual. Nós vamos falar desse nosso eu verdadeiro que habita no nosso interior, que é a razão da nossa natureza maravilhosa e divina. Vou utilizar como livro-texto nosso livro dourado, que é o 365 itens para alcançar o volume 1. Ele é dourado porque a capinha é douradinha, bonitinha, e o volume 2 é prateado. Então é um livro que ele visualmente é bonito, eu pelo menos gosto quando tem essas cores assim, e ele é muito maravilhoso porque ele traz vários trechos assim que aprofundam o ensinamento, a autoria do professor Masaharu Taniguchi, e nós vamos começar exatamente no início, capítulo 1, primeira parte, lembrando que o livro é 13ª edição. Então nós vamos falar sobre o nosso eu espiritual, nosso verdadeiro eu, lembrando que a intenção da palestra é abordar o assunto, não esgotá-lo, porque até não seria possível nesse curto espaço de tempo que nós temos da palestra, mas é trazer de uma maneira compreensível, de uma maneira lógica e que nós consigamos entender e sentir. Então, vamos abordar sobre um aspecto muito importante, muito que nós precisamos trabalhar muito nos dias atuais. Tudo bem? Então, vamos começar. Olha que lindo que começa essa parte do livro. Ele já traz um trecho que o próprio professor Masaharu Taniguchi trouxe do livro Palavra de Luz, que em japonês é Hikari no Goroku. Então, este livro Palavra de Luz, ele traz o seguinte poema. Irmão, desenha na tua mente o mais brilhante e mais grandioso sonho. Não te imagines um ser triste e sombrio. Saiba que a mente é criadora onipotente e tu serás exatamente como te fizeres em tua mente. Se te imaginares um ser triste e sombrio, assim se tornarás. Porém, se te imaginares um ser brilhante e poderoso, assim tu serás, pois a mente é criadora onipotente. Aí você escuta esse trecho, você se engrandece. Irmão, desenha na tua mente o mais brilhante e grandioso sonho. Aí você fala, que maravilha. Sonhar, gente, é espetacular. Sonhar é fácil. Sonhar, para aquelas pessoas que dão asas à sua mente, é um ato de extremo prazer. Só que o grande problema é que muitas vezes nós sonhamos, mas não sabemos como realizar, como concretizar, como colocar aquele sonho como algo perceptível, algo da nossa vivência,
algo do nosso dia a dia. E aí ele começa, professor Masaru Taniguchi, capítulo 1, ele já começa. Como descobrir o eu grandioso? Primeiro item, desperte para o seu eu espiritual. E o professor começa. Isso aqui é a página inicial, não tem nenhum número aqui da página. Deixa eu ver aqui. Página 21. Aquele que não consegue confiar em si mesmo não poderá concluir com êxito nenhum empreendimento. Confiar em si mesmo não significa confiar na pequena força proveniente do corpo físico, que possui, digamos, 1,60 m de altura e 50 a 70 kg de peso. A verdadeira autoconfiança é aquela que resulta da conscientização do eu espiritual, sumamente perfeito e maravilhoso, que está no âmago do nosso ser e que faz parte da força espiritual do universo, isto é, Deus. Através do eu espiritual que se aloja no âmago do nosso ser, podemos nos tornar um com Deus, colaborar com Ele e servir como meio de manifestação do seu infinito poder. Aqueles que confiam apenas no seu eu limitado não têm força real. Enquanto a sorte está do seu lado, podem parecer poderosos, mas assim que vêm diante de adversidades, desmoronam como ídolos de barro. Mas aqueles que conseguem manter a consciência da unidade com Deus através de seu eu espiritual, jamais cairão, nem mesmo diante das maiores adversidades. Então, já começa maravilhoso, que o professor Masaru Taniguchi já começa a falar. Você pode, você deve idealizar um grande sonho, mas você somente conseguirá realizar esse grande sonho se você tiver a verdadeira autoconfiança. Autoconfiança, verdadeira autoconfiança. Faltou um N aqui. Deixa eu pegar aqui o apagador. Verdadeira autoconfiança. Porque a verdadeira autoconfiança permite que você avance na concretização do seu ideal. A verdadeira autoconfiança é aquela que permite que você possa exteriorizar a energia que existe dentro de você. O que impede das pessoas concretizarem, realizarem os seus sonhos? Ou o que impede as pessoas de superarem os obstáculos, de avançarem rumo ao seu destino, seu sonho, seu objetivo? É exatamente desconhecerem a sua verdadeira natureza. Por desconhecerem a sua verdadeira natureza, não sabem que podem manifestá-la. Imagine que você tem, vamos supor, estamos aqui durante a palestra, vocês de casa, imagine a mesma cena. E eu, num passe de mágica, chego e coloco um cheque, um envelope cheio de dólar. 10 mil dólares eu coloco escondido na bolsa e na carteira de cada um dos senhores e também em casa. Eu entrei na sua casa, botei debaixo do seu colchão 10 mil dólares. Tá lá. Você tem 10 mil dólares. Você tem um dinheiro que lhe permite fazer uso dele. E eu lhe convide para você ir para um restaurante. Vamos comer aqui no restaurante? Aí você vira e fala assim, não vai dar, eu estou sem dinheiro. A pessoa está sem dinheiro? Vocês aqui estão sem dinheiro? Gente, eu acabei de dar 10 mil dólares, gente. Não. Mas vocês sabem que vocês têm o dinheiro? Então vocês, mesmo tendo, vivem como se não tivesse. Então é isso que acontece quando nós desconhecemos o que existe dentro de nós. Por não sabermos que temos um eu espiritual, e aqui está com letra maiúscula exatamente para destacar do eu fenomênico, nós achamos que não é possível, porque você somente olha para o eu carnal. O eu carnal, ele é limitado. O eu carnal, ele é transitório. O eu carnal sofre as vicissitudes da vida. O eu carnal está regido pela lei do karma. Então, o que acontece? Existem pessoas que, em razão da lei do karma, vêm a este mundo com missões muito mais complexas do que outras.
esse eu carnal, ele é arrastado pela força do karma. Ele é como uma folha jogada em cima de um rio, vai para onde o rio determina. Se você somente olhar esse eu fenomênico, você perceberá que você tem inúmeras limitações, inúmeras dificuldades, e isso gera os complexos e as percepções de impossibilidade. Agora, no momento em que você, mesmo tendo consciência desse eu limitado, descobre que dentro de você existe um outro eu, você fala, opa, então quer dizer que existe algo dentro de mim capaz de exteriorizar uma força que sequer eu sabia que existia? Sim. A esse eu nós chamamos de eu verdadeiro. A este eu, a Seichonê dá o nome de imagem verdadeira. Em japonês, Jisso, que é o que está escrito no quadro quando a gente faz a reverência. Quando nós fazemos reverência a um quadro, não estamos reverenciando um quadro material, feito de madeira, papel e tinta. Nós estamos reverenciando a vida que habita dentro de nós, o eu espiritual que está no nosso âmago. É a ele que nós reverenciamos. Ali é apenas uma representação simbólica do eu verdadeiro que está dentro de nós. Então nós reverenciamos a vida que habita dentro de cada um de nós, o nosso eu verdadeiro, a nossa imagem verdadeira. Então, para você ter a verdadeira autoconfiança, você precisa de algo essencial, que é conhecer a você. Já disse um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Então você precisa conhecer quem é você, conhecer a sua essência. Olha como é que isso é importante, porque muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, as pessoas elas caminham para a destruição, as pessoas caminham para a dor, as pessoas caminham para o sofrimento, porque elas desconhecem que elas são. Uma vez eu estava dando uma palestra num presídio infanto-juvenil, e quando eu entrei no presídio, comecei a conversar, e é um público extremamente arredio. Então, eu entrei, tá, a gente estava num local, os internos chegaram. Quando eu falei que o assunto era religioso-filosófico, um terço de quem estava lá já levantou e deu as costas e saiu. Eu falei, não tem problema, fica quem tem que ficar e vamos falar. E eu comecei a falar sobre a palestra e eles vão falando, eles vão interrompendo e vão fazendo os comentários dele, às vezes rindo do que você fala, normal. Quando nós lidamos com públicos que não estão acostumados a ouvir determinados assuntos, a reação ela é bem diferenciada. Mas o interessante é que quando eu terminei a palestra, um jovem levantou para mim e me fez a seguinte pergunta. Ô tio, deixa eu fazer uma pergunta. Por que eu odeio ficar aqui, mas toda vez que eu saio, eu faço de tudo para voltar para cá? E eu falei, fantástica a sua pergunta. Por que isso acontece? É porque você desconhece quem é você. Você acredita que você é essa pessoa que não consegue ficar sem fazer coisas erradas. E associar-se a essa pessoa que faz coisas erradas, você acaba acreditando que é o seu destino. Porque provavelmente falaram para você que você não presta. Aí ele falou, é o que eu sempre ouvi na minha vida, que eu não tenho valor nenhum. Pois acreditar que não tem valor nenhum te faz fazer coisas que não têm valor algum. E ele ficou pensativo. Eu falei, você precisa redescobrir quem é você. Uma virada de chave na percepção de quem a pessoa é a grande transformação. Lendo nos livros da Seichonê, professor Masaharu Taniguchi fala, o amor é a força mais poderosa do mundo. E aquilo muitas vezes me botou em choque, que eu falei assim, bom, o amor eu sei que ele é forte, mas a gente vê na brutalidade às vezes uma força muito maior. E eu me questionava, será que realmente o amor é a força mais forte? E na caminhada da espiritualidade, dos estudos, eu descobri por que o amor é mais forte. Quando as pessoas fazem as coisas por medo, por trauma, por receio, elas não fazem de coração. E na primeira chance que elas tiverem, elas se libertam da opressão, até mesmo indo contra o próprio opressor. Então, quando a pessoa usa da força para convencer, aparentemente ela até pode ter parecido o que ganhou.
mas o tempo se encarrega e aquilo acaba se voltando para quem agride. E eu percebi que o amor é a única força capaz de convencer. No amor você é capaz de mostrar. E quando a pessoa se convence, aí ela vem com a alma e com a força total. Então o movimento ou uma ação baseada no amor verdadeiro, ela convence, ela arrasta e ela transforma. Por quê? Porque o amor verdadeiro é o caminho mais promissor de nós manifestarmos o eu verdadeiro. Por isso que na pedagogia da Seichoné nós aprendemos a educar com amor. Com amor. Porque é o amor que é capaz de tocar a imagem verdadeira e fazer com que a pessoa desperte, rompa aqueles hábitos e seja capaz de se transformar. Capaz de se transformar. Nós temos um relato muito interessante na nossa família, que é do meu irmão Pedro com a minha mãe. Então, aproveitar que os dois estão aqui, já vou contar o relato deles. Meu irmão pequenininho, devia ter seus 4 anos, 3, 4 anos, não é, mãe? 5 aninhos, né? 5, 6, 7, 30, tô brincando, 5 aninhos, né? Então, o que acontece? Meu irmão com 5 aninhos, ele tinha acesso de fúria e batia na minha mãe. E batia mesmo, avançava para cima da minha mãe. E os irmãos maiores, cavalos, queriam todos avançar no pequenininho. Não bata na minha mãe, a gente queria avançar nele. Aí minha mãe ficava defendendo ele da gente e ele batendo nela. E ela ficava tentando lá, e eu e meu irmão querendo avançar em cima dele. E minha mãe falou assim, não faz isso, tudo mais. E ele tinha os acessos de raiva. Aí um dia, ele bateu na minha mãe, e eu parti para cima. Falei, mãe, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar o cinto, e não pode bater do lado leve, você tem que bater do lado da fivela. Você tem que pegar a fivela, que aí ele vai aprender. Aí minha mãe falou assim, não vou fazer isso. E minha mãe foi conversar com ele. E falou assim, por que você está fazendo isso? Ele com 5 aninhos, meu irmão virou para minha mãe e falou assim, mamãe, quem está batendo na senhora é meu eu falso. Meu eu verdadeiro não faz isso. Aí minha mãe ficou encantada. Aí minha mãe, só por causa da sua resposta você vai ganhar um sorvete de 2 bolas. E a gente revoltado, mãe, ele está te enganando, mãe. Ele está falando isso só para te enganar. Mas aquele momento era o momento de despertar dele. Na hora que ele falou isso, nunca mais teve os acessos de fúria e agrediu a minha mãe. 5 aninhos. E o meu irmão, quando era pequenininho, ele fazia Shinsokan do lado da minha mãe. Na posição oriental, né? Aí ele ficava bonitinho fazendo o Shinsokan lá. Bonitinho. Então você vê, quando a própria criança, ela reconhece, ela manifesta, porque ela tem mais docilidade. Nós adultos temos dificuldades porque a gente fala, sou filho de Deus. Será? A gente desconfia. Por isso que fala que a espiritualidade está na mente da criança. Não é na mente infantil da criança. É na docilidade e no amor que a criança recebe. Minha cunhadinha tinha 10 aninhos de idade, e ela estava com um problema na barriga, sentindo a barriga doendo, e ela passou do meu lado da minha esposa e falou assim, ai, minha barriguinha está doendo, está doendo. Aí eu falei assim, Patrícia, começa a agradecer a sua barriguinha e vai falando, muito obrigado, minha barriga é de filha de Deus, barriga de filha de Deus não dói, vai agradecendo, que já vai passar. E eu falei, e ela foi para dentro do quarto. E aí nós voltamos a fazer o que estávamos fazendo, daqui a pouco passa minha cunhadinha pulando, brincando. Aí eu olhei e falei assim, ué Patrícia, o que aconteceu? Ela, ué, você não falou que minha barriga é filha de Deus? Você não falou que a barriga não dói? Parou de doer. Eu falei, caramba. Ela não falou caramba. Ela falou assim, não foi o que você falou? Então, eu fiz, passou a dor. Então, esse eu verdadeiro, ele se manifesta quando nós começamos a desenvolver a confiança naquilo que é real. Por isso que a autoconfiança ela está diretamente relacionada ao trabalho de despertar do seu eu verdadeiro. Quanto mais você desperta para o seu eu verdadeiro, mais autoconfiante você se torna. E aí que vem um ponto bem interessante. A autoconfiança aqui é verdadeira. Isso aqui é importante. Por isso que ele falou verdadeira autoconfiança. Por quê? Autoconfiança não é você alimentar o ego. É você alimentar o eu espiritual. É bem diferente. O verdadeiro autoconfiante, ele tem 2 características. 2 características bem presentes. O verdadeiro autoconfiante, ele tem fé, mas é uma fé sábia, é uma fé
tranquila, é uma fé apaziguadora. Não é aquela pessoa que chega gritando, vamos pegar fogo e matar todo mundo. Isso não é fé. Muitas vezes isso é doutrinação, isso é fanatismo. Fé verdadeira, ela é serena. Ela traz conforto, esperança e nos dá uma sensação de altivez. Você fala, nossa, que coisa linda. Então, uma fé verdadeira e uma segunda característica é humildade. O verdadeiro autoconfiante, ele é humilde, porque ele sabe da onde que vem a força dele. Ele sabe da onde que vem a origem de tudo que ele consegue realizar. Então, ele dá o crédito a quem de direito. Nossa, você consegue, graças a Deus. Olha só, Jesus Cristo foi um ser humano tão fantástico e tão autoconfiante que quando perguntavam para ele, como consegues fazer? Ele fala, faço graças ao Pai que habita em mim. Ele nunca falou, é porque eu sou o cara. É porque eu sou o cabeludo mais massa da face da terra. Nunca falou isso. Ele sempre falou, as minhas obras quem faz é Deus que habita em mim. Por isso que ele tinha uma fé inabalável. Porque a verdadeira essência daquilo que ele fazia estava lastreado no eu verdadeiro dele, o eu espiritual. Então ele falava, não vos assustais se eu falar das coisas do mundo celestial, porque vocês não compreenderão. Ele falava exatamente do mundo espiritual, porque ele falava, de lá eu vim. Não será possível fazer nada, senão aquele que desceu do céu. Aquele que desceu do céu não é uma pessoa que vem numa nuvem, parecendo o joguinho do Super Mario Bros, que desce numa nuvem, mas simplesmente a manifestação fenomênica daquilo que é celestial. O que é celestial? É um detalhe, abrir um parênteses aqui que é muito engraçado, porque a gente fala céu como paraíso, e a gente tem o hábito de olhar para cima. Mas o céu está em todo lugar, ele também está para baixo. Só que para baixo a gente tem a ideia que é coisa ruim. Então, para baixo ruim, para cima bom. Mas isso daí é uma simbologia de elevação. Então, quanto mais elevado, a gente tem a ideia de ir para cima. Por isso que a gente fala que o céu é o paraíso. Mas, na verdade, a ideia de céu é a ideia dos pensamentos que transcendem o fenômeno, que transcendem a aparência. E esses pensamentos que transcendem a aparência, que transcendem o fenômeno, são os pensamentos que nos levam, que nos conduzem à compreensão da imagem verdadeira. Então a imagem verdadeira é o paraíso, é o céu, porque a imagem verdadeira é o nosso eu espiritual. Aí você compreende. Por que nós fazemos a prática da meditação Shinsokan? Por que nós fazemos a prática da meditação Shinsokan? Um de cada vez, gente. Vamos lá. Calma. Por que nós fazemos a prática da meditação Shinsokan? Olha, que interessante. Falou purificar. O que mais? Para elevar o eu. Para elevar o eu. Olha que interessante. Purificar e elevar o eu. Mais alguma resposta, turma de cá? Conectar com Deus. Conscientizar da imagem verdadeira. Conscientizar da imagem verdadeira. Olha que interessante. Vou anotar aqui, vou aproveitar isso aqui, ó. Primeiro, vamos botar aqui, purificar, elevar e conscientizar. Olha que importante. E aqui que vem um grande pulo do gato que a Seichonen nos traz, que é importantíssimo. Purificar é um dos resultados da meditação Shinsokan, mas não é o seu objetivo. Não é. Acontece porque é isso que é, em razão do foco da meditação Shinsokan, você acaba purificando. Elevar também é o resultado do principal. Não é a razão da meditação Shinsokan. A razão da meditação Shinsokan é conscientizar. E por que é conscientizar? Purificar da ideia de algo que é sujo e vai se tornar limpo. Elevar da ideia de algo que está num nível e vai chegar em outro. Conscientizar é você perceber algo que já é. Já é.
Por que nós vamos conscientizar? Porque o fundamento da meditação Shinsokan é a conscientização. Porque você já é filho de Deus. Você não vai virar filho de Deus. Você não vai chegar na sua imagem verdadeira. Ela já está aqui e agora em você. A imagem verdadeira já existe aqui e agora. Quando você conscientiza, aquilo que estava tampando a imagem verdadeira vai voltar a brilhar. E é aí que a gente percebe isso no mundo das formas, como purificação e elevação. Nossa, fulano, você está mais elevado. Na verdade, o que você está querendo dizer é o seguinte: nossa, fulano, você está mais consciente da sua imagem verdadeira. Isso é importante porque as pessoas falam, não, eu estou fazendo meditação Shinsokan para ver se eu me torno filho de Deus. Não, você não vai se tornar. Você já é. A criação já aconteceu. Deus já criou. E quando Ele criou tudo perfeito. Você já está na perfeição. Mas, preletor, se eu já estou na perfeição, por que o meu mundo está tão ruim? Estou vendo tanta coisa ruim, tanta desgraça, estou sofrendo tantos intempéries, estou doente, estou com problema financeiro, estou com problema de desarmonia. Por que eu estou vivendo isso? Não é porque você não é filho de Deus, é porque você ainda não está manifestando o seu eu espiritual. É que o seu eu espiritual, ele está tampado, ele está coberto, mas ele continua lá. Quando você retira um diamante da terra, ele já brilha? E aí que vem a pergunta, e agora? Ele já brilha? Já. Só que você não está vendo o brilho dele. Na hora que você retira as pedras, ele já está brilhando. Ou ele só vai começar a brilhar quando você tirar a pedra. Aí você liga. Na hora que você tira ele, agora sim vou brilhar. Ele já brilha desde o momento que ele foi criado. O problema é que nós não enxergamos o brilho. Mas ele é diamante desde o momento que ele foi criado. Então, na hora que o diamante, sob pressão e temperaturas adequadas, ele pega as moléculas de carbono e coloca naquela ordem capaz de se transformar na rocha mais dura, capaz de riscar todas as outras e não ser riscado, quando aquela pressão transforma, ele já está pronto. O brilho já existe. Agora, se o brilho vai ser enxergado, depende da capacidade de limpeza e lapidação. Mas o brilho já existe. O brilho não começa quando você retira as pedras. Ah, mas é aquela hora que eu enxergo. Ok, aquela hora que a luz conseguiu atravessar. Ou aquela hora em que a luz, quando bate, dá o brilho. Mas ele já está pronto para brilhar desde o momento que ele surgiu. Isso é importante compreendermos, porque para nós entendermos, para nós guardarmos, para nós ficarmos firmes na nossa consciência, a luz de Deus já está em nós. Já está em nós. Muitas vezes as pessoas falam, não, essa semana eu estou meio afastado de Deus. Não tem como se afastar. Não tem, ele está dentro de você. Você não tem como separar de Deus. As pessoas vão criando, falamos na palestra passada sobre o Pai Celestial. Exatamente por causa disso. A visão equivocada sobre o que é o sagrado que habita em nós faz com que nós achemos que é somente um pedacinho. Deus olhou e falou assim, vou te dar uma gotinha, vou te dar um pedacinho de orégano na sua existência, só para dizer que tem alguma coisa. Aí você fala, recebi uma centelha da vida. Não. Você não recebeu uma centelha. Você é a própria vida de Deus. Você é o raio solar que sai do sol. Você é luz. O ponto é que precisamos tomar consciência. E quando a gente toma consciência, a gente conhece a nossa essência e vamos desenvolver a nossa verdadeira autoconfiança. Por isso que é tão importante conhecer. O primeiro passo é conhecer. O professor Heitor Miyazaki, grande preletor da Seichoné, foi fazer uma orientação em Portugal. E tinha uma moça que vivia um problema seríssimo com a mãe, toda doente, vivendo uma desarmonia gigantesca na vida, e foi conversar com ele. E ela contando a história dela, ela falando que desde pequena a mãe xingava ela, falando que ela era igualzinha uma determinada pessoa, que na vida fenomênica aquela pessoa era uma meretriz, era uma pessoa que vivia de meios não corretos, né? E o que acontece? Ela cresceu ouvindo isso.
E aí ele virou e falou assim, ó, então vamos lá. Você vai olhar nos meus olhos e vai falar, sou filha de Deus. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia. Ela não conseguia sequer olhar nos olhos do professor Heitor. Ela tentava, mas ela ficava com a cabeça baixa. E ele foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. Só de conhecer a verdade de que ela era filha de Deus, na hora que ela conseguiu expressar isso, houve uma transformação tão grande dentro dela que vários dos problemas de saúde dela se curaram naquele momento. Se curaram naquele momento. Várias doenças que nós temos, vários problemas que nos carregam, são consequência dos conflitos que nós vivemos. A todo conflito vem um probleminha associado. E os conflitos em que nós entramos e os conflitos que nós alimentamos vão gerando o sentimento de que nós não merecemos. Esse sentimento de que nós não merecemos vai ficando gravado e vai cada vez mais tampando a nossa imagem verdadeira e nos impede de fazer brilhar a luz do nosso interior. Então, por que a meditação Shinsokan é importante? Porque a meditação Shinsokan faz com que a gente relembre, que a gente tome consciência de quem nós somos. Por isso que a meditação começa. É o oceano de infinita sabedoria, é o oceano de infinito amor, é o oceano de infinita vida, provisão, alegria, harmonia, que flui para o meu interior. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus. Olha que oração maravilhosa, olha que coisa linda. Mas, preletor, como é que você pode afirmar que você é filho de Deus? Olha a sua aparência física, a sua vida ela é repugnante, como você ousa falar que é filho de Deus? Eu estou falando do eu espiritual, eu não estou falando do eu carnal. O eu carnal, ele é limitado. O eu carnal, ele é a rocha que tampa o diamante. Esse é o eu carnal. Esse eu carnal aqui, ele é suscetível às vicissitudes do mundo. Se eu deixar de comer, eu vou passar fome. E eu posso morrer. Esse não é o meu eu espiritual. Meu espiritual nunca morre, porque ele é vida. Esse eu aqui, se ele for irritado, ele pode explodir, soltar os cachorros e falar coisas inadequadas. Esse eu carnal não é o meu eu verdadeiro. O meu eu verdadeiro é a pura serenidade. Esse eu carnal tem sono. Esse eu carnal tem sentimentos. Esse eu carnal tem fraquezas, traumas, medos, mas não é o eu espiritual, porque o eu espiritual está serenamente assentado no âmago da vida de Deus, onde nada lhe falta. É esse eu espiritual que nós precisamos tomar consciência. E quando nós tomamos consciência dele, nasce dentro de nós a verdadeira coragem. Lembrando que a verdadeira autoconfiança e coragem nos traz as seguintes características: fé e humildade. Humildade. Então, se você quer saber se aquela pessoa ela é realmente consciente disso, é só você começar a observar qual é a postura dela. Quando a pessoa é agressiva, conflituosa, quando a pessoa ela gosta de dar problema, não se importa com os outros, quando ela não tem uma consciência do todo, quando ela chega nos locais e quer impor a vontade dela e esquece de observar ou trabalhar para que seja construído algo que seja benéfico a todos, é uma pessoa que pode estar até falando da imagem verdadeira, mas não compreendeu o que é a imagem verdadeira. Então, por confundirem as coisas, muitas vezes, inclusive pessoas que frequentam a Seichonoe confundem o seu eu falso com o eu verdadeiro e começa a pregar, inclusive, coisas erradas. A pessoa começa a achar que o eu falso dela é o eu verdadeiro e começa a alimentar o ego. E aí que vem os problemas. As desarmonias que vivemos em casa normalmente são provenientes da alimentação do ego. Eu estou certo, eu sei o que faço. Eu. E a pessoa vai se esquecendo de deixar o brilho da vida de Deus projetar no exterior. Então, precisamos entender isso verdadeiramente. A verdadeira autoconfiança é a confiança no eu da imagem verdadeira, o eu espiritual, que transcende tempo e espaço.
Então, por mais que meu corpo se destrua, por mais que meu corpo se desgaste, por mais que meu corpo adoeça, por mais que meu corpo empobreça, o meu eu verdadeiro jamais se empobrecerá, jamais adoecerá, jamais se enfraquecerá, jamais adoecerá, jamais morrerá. Porque essa é a minha essência, esse é meu eu verdadeiro, é essa a verdade do homem. É isso que a Seichoné fala abertamente, que é libertador. Nós somos a vida de Deus. Você é um diamante valiosíssimo que, se souber ser esculpido, brilhará grandemente e terá um valor imensurável. Exatamente porque a vida está no seu interior. Por isso que é possível ao ser humano mudar. Por que é possível o ser humano mudar? Porque dentro dele existe a possibilidade. Gente, se nós não tivéssemos um eu espiritual elevado dentro de nós, como é que a gente mudaria? O que faz com que as pessoas mudem? O que faz com que elas se transformem? É quando ela percebe que existe uma energia dentro dela capaz de fazer ela romper limites. Romper limites. Porque estamos limitados. Aí, de repente, você sente, eu posso mais. E você vai atrás desse posso mais. Você pode mais, você sente que pode mais, porque dentro de você existe a vida de Deus. Olha só, a gente nasceu sem casco, sem nadadeiras, sem asas. E a gente decidiu ir para o mar, voar e fazer um monte de coisa. Por que isso é possível? Porque dentro do homem existe o ser espiritual que não está preso a formas. O homem arruma um jeito de se enfiar nos lugares mais difíceis. Vai para o espaço que não tem nada. Tem nada. Vácuo, problemas de temperatura, problemas de raios cósmicos. Lá vai o homem se enfiar lá no meio do espaço. Vou passear lá na Lua. Quero botar o pé. O negócio está a 330 mil quilômetros. Não, mas vou lá dar uma volta. Estou a fim de dar uma volta. Aí você fala, tá o negócio lá 10 mil metros de profundidade. Vou lá botar o pé no chão. Quero sentir como é que é o negócio. Então, o ser humano ele é capaz de fazer porque dentro dele há um eu espiritual que te mostra. Olha só como é que a nossa expressão do espiritual ela é fantástica. O ser humano é o único ser, o único animal da espécie que habita o planeta Terra que tem arte, que tem música, na forma como nós trabalhamos, que trabalha, gente, a imaginação. Nós trabalhamos aquilo que está fora e às vezes é até impossível de ser alcançado. Por que nós nos expressamos na arte? Porque a arte é uma expressão da alma. A arte é uma expressão que transcende a forma. Então o pintor, o escultor, o dançarino, ele expressa algo que está fora e isso nos emociona. A arte nos engrandece porque ela traz sentimentos que não são explicáveis simplesmente pela matéria, mas exatamente porque é uma expressão de algo superior, a expressão de algo maravilhoso que faz com que nós nos sintamos livres. A maior de todas as vontades humanas é ser livre. E por que nós queremos ser livre? Porque o nosso eu, ele é livre. Ele é livre, porque ele é espiritual, ele não é composto de matéria. Então, olha como é importante você conhecer. Mas você precisa viver. E como é que a gente faz esse trabalho de conscientização, trabalho de lapidação, trabalho de limpeza, né, para que tudo possa brilhar? Adivinha qual que é a prática? Shinsokan. Pleton, mas a meditação Shinsokan é chata. Eu sei. Pleton, a posição é horrível. Eu sei. Pleton, mas eu não gosto, eu acho tão monótono. Eu sei. Mas o ponto é que, se você não fizer uma viagem interior, você nunca vai descobrir o seu valor, nunca vai descobrir o que tem dentro de você. Você precisa compreender o que há dentro de você para que você tenha condições de colocar para fora o que você tem de melhor. E isso só a meditação promove. Por isso que a meditação não é um ato de relaxar. Então, eu não posso ouvir uma musiquinha, não. Eu não posso deitar na cama e adormecer. Não, aí você vai fazer relaxokan e sonokan. Shinsokan você não vai. Porque Shinsokan significa, olha que interessante, Shinsokan quer dizer, são 3 ideogramas japonês, Shin, Deus, Kan, contemplar, So, é ver. Então é o ato de você ver Deus e contemplar. Isso que é Shinsokan. Por isso que Shinsokan tem
formalidades. Por isso que a gente senta e se concentra. A gente senta em postura de concentração, não em postura de relaxamento. Por isso que exige esforço. Esforço. Aí você chega para as pessoas e fala assim, vamos meditar? Dá trabalho? Dá. Não quero. Qual é a capacidade de crescimento e amadurecimento? Reduzida. Se você não aprende pela percepção, pelo amor e pela elevação, a vida vem e te ensina pela dor. Ah, então quer dizer que quem não faz Shinsokan vai sofrer. Não, não é isso. Porque quem faz Shinsokan também passa por situações, gente. Ah, eu vou fazer Shinsokan, nunca mais vou ter sofrimento. Não é isso. O Shinsokan não vai te eliminar as lições que você precisa aprender. Vai te engrandecer para quando as lições chegarem, serem moleza. Esse ponto é importantíssimo. Pletor, eu comecei a fazer as práticas da Seitonei e os problemas aumentaram. Mas não ia acabar? Não, porque a ideia de acabar vem atrelada à seguinte situação: sou fraco e nada consigo. Quando você toma a convicção de que você é forte e você pode, os problemas deixam de ser problemas e passam a ser vicissitudes, normalidades, trabalhos, lições diárias que precisam ser executadas. E dentro disso você vai ter o seu aprimoramento na conscientização da sua imagem verdadeira. Então o Filho de Deus, ele descobre a sua natureza e ele ganha confiança. Quando nós não descobrimos a nossa imagem verdadeira e nós não trabalhamos, aí a gente vai desmoronando na medida que as coisas acontecem. E é interessante que quando vem o momento exato, ou quando vem aquele momento que nós somos chamados para lidar com essa situação, dá medo, gente. Normal, porque a gente acredita que nós não somos capazes. E aí a gente começa a sofrer, a gente começa a achar que não é possível. O relato, que eu até contei esse relato agora há pouco tempo, íamos montar uma caravana aqui de Brasília para São Paulo, né? Ia ser uma convenção dos jovens, e todos os jovens aqui de Brasília bem animados, e eu era presidente de uma associação local. O nome da associação local, Amor Infinito. E aí, o presidente regional, que à época nosso era o queridíssimo pretor Paulo César Rocha Ribeiro, Paulão, né? Ele chegou para mim e falou assim, João, JR, então você vai trabalhar para levar jovens para a convenção. Vamos? Vamos lá. Então, qual vai ser a sua meta, o seu objetivo para a gente estipular? Eu pensei, bom, o ônibus tem 45 lugares. Eu acho que um ônibus eu dou conta. Aí eu falei, então eu vou levar um ônibus, 45 pessoas, eu acho que eu consigo. E eu já fui contando na minha cabeça. Não, eu vou pegar fulano, ciclano, a gente chama Beltrano, já fui contando para garantir. Chegou ali perto das 40 pessoas, eu falei, 45 eu garanto. Beleza. Tiveram uma reunião, traçaram números e de repente eu recebi a ligação. João, sua meta agora é 120. Não, 112. Eu falei, você tá doido? 40 já tá difícil, 112, como é que eu vou fazer isso? E comecei a ficar desesperado. Aí eles tiveram uma ideia genial de incentivar a gente. Eles pegaram o valor que custava o ônibus e colocaram já como débito para você. Aí você ligava e perguntava quanto é que eu estou devendo, e eles falavam, à medida que as pessoas fossem acertando, eles iam diminuindo do débito, né? E na época em que isso aconteceu, né, meu débito estava aproximadamente aí em 20 mil reais. Era mais que o valor do meu carro. Aí eu liguei aqui para a regional e falei assim, e aí, como é que tá? Tudo tranquilo. E meu débito, quanto é que tá? 20 mil reais. Falei, ai meu Deus do céu. E lá fui eu, rezava e falava, vai dar tudo certo, vai tudo acontecer, tudo mais. Aí na semana seguinte liguei novamente na regional e perguntei, e aí, quanto é que tá o meu débito? Aí o pessoal, 20 mil reais. Falei, cara, não mudou nada. Ninguém. E eu falando com as pessoas, fazendo os convites, vindo, fazendo o recado e nada. E passou mais uma semana. Liguei para a regional e perguntei quanto é que tá. E o pessoal, 20 mil reais. Eu falei, não mudou nada. Aí eu falei, não quero mais brincar disso não. Isso está muito complicado. E eu liguei para o coordenador de caravana, que na época era o Digão, e falei, Digão, cansei de brincar de presidente. Estou entregando o meu cargo, estou entregando minhas atribuições, que eu não vou dar conta, eu não tenho nem dinheiro, nem se eu vender meu carro, vou ter que trabalhar aí para pagar essa dívida, não tenho condição, estou entregando. E ele falou, João, mas por que você está fazendo isso? E eu tentando trazer desculpas, mas a grande verdade é que eu estava com medo.
eu estava apavorado. E é normal, eu estava apavorado, eu estava me vendo sem saída. Como eu vou resolver essa situação? Então era mais fácil fugir. E eu falei assim, não, Digão, estou fora, estou pulando fora, não quero mais fazer isso. E ele foi conversando comigo, não tenha medo, você é capaz, você pode. Aí ele foi sabiamente no ponto que ia me pegar. Sabia, me conhecia, meu amigo, foi no ponto exato. Ele virou para mim e falou assim, JR, explica uma coisa, nós não somos filhos de Deus? Sim, eu sei que nós somos filhos de Deus. Então, a vida de Deus não está no seu interior? Tá no meu interior. Então, a vida de Deus não está no seu interior? Você pode manifestá-lo, você pode criá-lo. Tá, cara, mas eu não sei como fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, pensa só, Deus criou o mundo em quantos dias? Aí eu, 7. Então, você tem 14. Aí eu no telefone, cara, eu te odeio, velho. Tenho muita raiva de você, velho. Você é uma pessoa desprezível. E desliguei o telefone. E eu, droga, ele tem razão. Ele tem razão. Eu estou com medo, eu estou me acovardando. Algum problema nisso? Não, gente. Nós sentimos, nós vivemos, nós experienciamos e nós temos que aprender. Eu estava apavorado, mas naquele momento eu tomei a decisão. Cara, se é para manifestar, então vamos manifestar. Comecei a intensificar a meditação, Shinsokan, visualizando a força e a sabedoria de Deus. Quem orienta as minhas obras é Deus. Quem faz as minhas obras é Deus. E a força que habita dentro de mim é de Deus. Na hora que eu voltei a conhecer a minha essência e depositei a minha força no meu eu verdadeiro e não no eu fraco carnal do João Ricardo, na hora que eu fui no eu verdadeiro, começaram a brotar as ideias e nasceu a força necessária. Começamos a fazer o trabalho. Final de 2 semanas, nós tínhamos 124 pessoas fechadas e nós fomos com a caravana maravilhosa, passou o número de pessoas e começou a brotar dentro de mim a confiança necessária para numa próxima oportunidade nós realizarmos o projeto 300, que foi quando nós levamos 310 jovens de Brasília para um seminário na Academia de Biúna e na convenção. Isso só foi possível porque foi sendo construído o trabalho da conscientização. E como é que foi feito isso, gente? Shinsokan para conscientizar e a verdadeira autoconfiança que nasce da dificuldade, do trabalho, daquilo que nós realizamos. Olha a importância disso. Nós conhecemos para depois nós aprendemos a colocar em prática. Praticamos, conseguimos ou percebemos que precisamos nos dedicar de novo, a gente vai fazendo, isso vai construindo a confiança, a gente continua meditando, vem a confiança, isso vai se tornando num círculo virtuoso. Eu era conhecido na família e nos amigos como aquela pessoa que desistia dos seus objetivos, porque eu sempre tive muito medo de falhar em tudo. Hoje em dia eu sou conhecido sobre aquele que realiza as coisas. E por que realiza as coisas? Porque a fonte das minhas obras está no meu eu carnal? Não, meu eu carnal quer dormir 12 horas por dia. Meu eu carnal quer comer tudo. Meu eu carnal não quer fazer nada. Para mim eu ficava sentado, deitado o dia inteiro. Meu eu carnal quer curtir as coisas da vida e não quer assumir a responsabilidade. Mas exatamente por eu perceber que é o meu eu espiritual que é a fonte da minha vida, eu faço exatamente o contrário. Eu durmo o que é necessário, eu faço aquilo que é me passado, eu consigo exteriorizar a força que às vezes nem eu imaginava que eu tinha e eu me coloco na linha de frente para trabalhar, dedicar e poder ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. E isso ocorre exatamente porque é feito um trabalho de conscientização do meu eu verdadeiro. Isso está em todo mundo, gente. Isso não é uma característica. Eu trago o meu exemplo, mas não é uma característica única. Quantos grandes preletores dentro da Setionê fazem imensa diferença exatamente por causa disso? Tem um relato de um preletor que ele era preletor o Fujiwara, o primeiro nome do Fujiwara é o Toshiyuki Fujiwara. Preletor Toshiyuki Fujiwara, grande preletor.
Acompanhou o professor Masaharu Taniguchi, era um homem fantástico, também conhecido como o Homem Milagre do Japão. Tanto milagre que ele fazia. E uma vez foi uma pessoa conversar com ele e falou assim, eu vim conversar com o senhor porque eu sei que o senhor cura. E ele falou, eu não curo ninguém. Não, mas todo mundo fala que o senhor cura. Eu vim aqui ser curado, veio para o lugar errado. Eu não curo ninguém. Ah, não, mas todo mundo falou, me indicou que era você. Não, eu não curo ninguém. Eu falei assim, meu Deus, mas todo mundo falou que era você e eu estou precisando ser curado. Ele falou, mas eu não curo. Aí ele falou assim, então o que o senhor faz? Ele falou assim, não, eu não curo, sabe por quê? Porque a doença não é criação de Deus. Se a doença não é criação de Deus, ela não tem existência verdadeira, porque ela não tem aquilo que dá a ela a força da perpetuação, a força da eternidade. Não sou eu que curo a doença. Simplesmente eu faço as pessoas entenderem que a doença não existe. E quando as pessoas entendem que a doença não existe porque não é parte de Deus, aí acontece. E naquele momento a pessoa se curava. Por que ela se curou? Teve alguma coisa mágica? Não. Por que ela se curou? Porque ela tomou consciência do seu eu? Tomou consciência do seu eu? Espiritual. Do seu eu verdadeiro, do seu eu espiritual. Foi por isso que as coisas aconteceram. Quando as pessoas vêm a Seichonoye e transformam a vida, não é porque há alguma coisa. Uma vez um colega meu falou assim, João, me ensina aí a mandinga japonesa. Que mandinga? Não tem nada de mandinga. Tem umas orações aí dos bonecos. Que boneco, filho? Onde é que você está entrando? Que inferno de site é esse que você está lendo? Que boneco japonês, cara? Tem nada a ver com isso. As pessoas ficam criando um monte de coisas na cabeça, tentando justificar. Não é nada material. É simplesmente porque na Seichonoye a gente fala do nosso eu espiritual. É a tua essência, é a tua imagem verdadeira, é aquilo que lhe transforma. E quando lhe transforma, aí você está pronto para manifestar uma nova vida. Por isso que as coisas acontecem. Por isso que as coisas se realizam. Por isso que a harmonia vem. Por isso que a saúde se restabelece. Por isso que a provisão se manifesta. Por isso que a felicidade se torna uma consequência. Não é porque veio algo de fora. É porque você fez brotar de dentro aquilo que já existia. O trabalho da Seichonoye simplesmente é te ajudar a se lapidar para que você volte a brilhar como você sempre esteve pronto para brilhar. Por isso que a Seichonoye é maravilhosa, gente, porque ela nos ensina que nós somos... Vamos lá, gente. Vou fingir que todo mundo vai responder direito. Nós somos... Com força, gente. Com força. Nós estamos falando de autoconfiança. Se você falar, sou filho de Deus. Bota força, gente. Vibra. Gente, Seichonoye é vibração, viu, gente? Quando vocês se sentirem assim, vibrando, pode bater palma, que vocês estão batendo palma, é para a imagem verdadeira de vocês. Lembremos, aqui a gente coloca a autoria quem de direito. Quem realiza as obras dessa palestra é quem? Deus. Eu só sou o microfone, gente. Eu só estou na parada aqui junto com todo mundo. Quem realiza a obra aqui é Deus. É Deus falando de Deus para quem é Deus. Olha que lindo, gente. Merece ou não merece palmas? É Deus falando de Deus para Deus. Por isso que nós somos um só na vida. Porque todos nós somos vida de Deus. Claro, tem pessoas que manifestam mais, tem pessoas que manifestam menos. Porque vai depender do conhecimento. Aquela pessoa que está na rua, aquele craqueiro que está lá destruído, ele é filho de Deus, mas ele não tem consciência. Ele não sabe que é filho de Deus. E por isso que ele se destrói, por isso que ele se entrega, por isso que ele vai para o suicídio em prestações. Porque ele desconhece. Agora, se ele conhecer que ele é filho de Deus e tomar a decisão de manifestar, ele pode ser tão ou maior do que qualquer um de nós. Porque a força da vida está pronta para manifestar. Então vamos lá, gente. Nós somos... filhos de Deus. Isso. Repita isso. Vibre isso. Entenda que você é um eu espiritual. E que por mais problemas que possam advir na sua vida, nunca a sua imagem verdadeira será atingida. Ela nunca será maculada ou machucada. Uma vez uma jovem veio conversar comigo, um problema seríssimo, seríssimo. E nunca trabalhamos para negar
ou para não validar a dor dos outros. Mas o nosso trabalho é um trabalho espiritual. E ela havia sofrido abuso. E ela estava sofrendo muito, porque foi um abuso violento. E quando eu fui conversar com ela, e compartilhando e sofrendo com ela pelaquele momento, eu perguntei para ela assim, fale para mim aquilo que você está sentindo para que eu possa tentar te ajudar da melhor maneira possível. E ela começou a se abrir e falar, e uma das coisas que ela me falou é assim, é porque eu me sinto suja todos os dias. Eu tenho vontade de tomar 2, 3, 4, 5 banhos porque eu me sinto imunda. E aí eu falei para ela, o corpo carnal, ele vai naturalmente trocando as células. Então, em 10 anos, o seu corpo é praticamente, completamente diferente do que ele é hoje. Você só mantém a forma, o seu rosto, o tamanho pode até mudar, gente, depende do tanto que você come. Mas assim, o seu rosto, a sua estrutura, isso se mantém pela força da sua mente. Mas o seu corpo é um novo. E aí eu fui explicar para ela, o seu corpo carnal muda. E tem um outro detalhe, você não é carne, você é espírito. O seu eu espiritual é intocável, porque o seu eu espiritual, ele é absoluto, ele é puro, ele é imaculado. E aí eu falei para ela, por pior que tenha sido a situação, você nunca perdeu, nunca perderá a sua pureza, porque você é vida de Deus. Um dia esse corpo irá, mas a tua essência sempre permanecerá. Então você continua imaculada, perfeita e sagrada, como Deus te criou. E aí essa jovem chorou, mas ela chorou, nos abraçamos e ela ficou chorando, mas lavou. Ela respirou fundo e falou assim, agora estou me sentindo melhor, agora estou me sentindo mais capaz. E a partir daí, ela começou todo o trabalho de conscientização e aprofundamento na imagem verdadeira dela, para ela entender que ela é filha de Deus, ela é amor de Deus, ela é sabedoria de Deus, ela é provisão de Deus, ela é alegria de Deus e ela é a harmonia. Diante de qualquer problema da nossa vida, quando nós focamos a nossa mente em Deus, a vida se manifesta. Quando nós focamos na imagem verdadeira, a vida se estabelece. E ali onde Deus se manifesta, olha a Sutra Sagrada, gente. Gente, a resposta de todos os problemas está na primeira página da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Primeiro capítulo, Deus, como é que começa? Um dia o anjo vindo a Seitianoe recita, o Deus da criação transcende os 5 sentidos e os 6 sentidos. Sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, luz que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria. Aí continua. Quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia. Nas primeiras páginas, página 25, página 26 da Sutra Sagrada já está falando. Quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem sofra, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem seja miserável. Olha que coisa fantástica. Quando Deus se manifesta, tudo se realiza. Aí as pessoas ficam esperando, estou esperando Deus se realizar. E ficam olhando para o céu, cadê que vai abrir a nuvem? Deus vai se manifestar. A gente nunca precisa olhar para o céu, porque a gente tem que olhar para onde, gente? Para dentro. Porque Deus está dentro. Então quando Deus se manifesta, Ele está falando quando o seu eu espiritual se manifesta. Então quando o seu Deus interior sai e encontra o Deus exterior, ali realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia, se restabelece a harmonia, não há mais dissensões, não há mais doença, não há mais pobreza, não há mais sofrimento, porque Deus se manifestou. Então fazemos a prática da meditação Shinsokan para manifestar o nosso Deus interior e fazer com que o nosso diamante interior volte a brilhar. Vamos então, gente, praticar a nossa meditação
para elevar a nossa conscientização e manifestarmos cada vez mais o nosso eu espiritual? Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração. Sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, ombros relaxados, olhos fechados, semblante feliz. Nós vamos agora visualizar o nosso eu verdadeiro, que está aqui agora, aqui, no mundo da imagem verdadeira. Porque a vida de Deus está no nosso interior. Então aqui e agora, no nosso interior já está a vida perfeita de Deus. É ela que nós vamos visualizar, é ela que nós vamos contemplar, é ela que nós vamos reconhecer, é ela que nós vamos nos fundamentar. Então, respiração profunda e vagarosa, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns minutos, vamos visualizar esse mundo da imagem verdadeira e nós, como parte dele, vivendo aqui e agora o nosso eu espiritual.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, o fluido mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, o fluido mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos nos sentar. O dever de casa, que são tarefas simples que nós fazemos, executamos durante a semana, para que sejamos auxiliados a manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Vamos lá. Nosso dever de casa. Primeiro, nossa meditação Shinsokan diária de todos os dias. Isso é diária todos os dias. Mas é porque essa redundância é para mostrar a importância. Para o leitor não conseguir fazer, não sofra. Você continua sendo diamante. Você continua sendo filho de Deus. Lá na imagem verdadeira não tem um contador de meditação não, viu? Ah, você fez meditação todos os dias da semana, então você merece uma graça. Se não fez, você vai ter uma desgraça. Tem nada a ver. A oração não é para você conseguir a redenção. A oração é para você ter conscientização. Então você continua sendo filho de Deus, se você reza ou não reza. A diferença é que quem reza lembra mais. Quem não reza tem lapsos de esquecimento da sua natureza divina. Esse que é o ponto. Então a meditação Shinsokan. E segundo, nós podemos repetir a frase. Meu eu é espiritual. Meu eu é espiritual. MO quer dizer muito obrigado. Então, meu eu é espiritual. Aí você repete isso, vamos lá, gente, pelo menos aí umas 200 vezes por dia, para você tomar consciência. Meu eu é espiritual, meu eu é espiritual, meu eu é espiritual. Isso te auxilia a cada vez mais você tomar consciência de que a sua natureza é a natureza espiritual de filho de Deus. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês. Meu muito, muito, muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima, de muita conscientização, muita confiança, muito autoconhecimento e de muita manifestação da imagem verdadeira. Beijo no coração a você de casa também. Muito obrigado, feliz semana e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.